Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora conversar um pouco sobre cálculo de algoritmos iterativos, resgatando um pouco a ideia do modelo analítico, onde consideramos como tempo constante as operações primitivas e nos concentramos nos laços, que basicamente definem a quantidade de instruções que um algoritmo executa. Vamos também relembrar os conceitos da notação assintótica vistos anteriormente e mostraremos aqui alguns exemplos úteis para que vocês compreendam o cálculo de tempo de algoritmos iterativos, ok? Então vamos começar. Bem, o principal ponto é se concentrar na contagem de instruções que um algoritmo iterativo executa, tá? Então, lembrando que nós vamos abstrair as operações primitivas, que elas têm um custo constante, e capturar o que é intrínseco do algoritmo através dos loops que fazem parte do algoritmo, que eles vão definir, no final das contas, quantas instruções o algoritmo executa. Para mostrar isso a vocês na prática, vou selecionar dois exemplos. Esse exemplo daqui nada mais é do que dois algoritmos, tá, que fazem a tarefa de calcular a média acumulada de um array, ou seja, eles recebem um array como parâmetro, uma sequência de valores, e aí calcula o primeiro array, a média dos elementos lidos, é simplesmente o primeiro, tá? O primeiro e o segundo, né, elemento, eu calculo a média deles, o primeiro, o segundo e o terceiro eu calculo a média dos três, o primeiro, segundo, terceiro e quarto eu calculo a média dos três, e toda essa média que é calculada é colocada num vetor de saída, tá? Então, existe aqui um vetor de resultados, tá? Eu vou, na primeira abordagem, eu vou aqui varrer o array, tá? Do primeiro índice até o último, tá? E começar com a variável A, que é 0 aqui. E aí eu vou simplesmente ter um loop interno aqui, né, onde eu vou de J até J menor ou igual a I, onde I é o contador do loop mais externo. E aí eu vou acumulando essa soma daqui da variável A. Quando eu termino esse loop interno, eu simplesmente pego a soma que está guardada na variável A e divido pela quantidade de elementos lidos mais 1. E é assim que eu calculo a média e coloco no vetor de resultados. Tá? Nesse outro exemplo daqui, faço a mesma coisa, certo? Só que com apenas um loop. Nesse loop daqui, tá, eu vou varrer o array inicial todinho, vou somar os elementos daqui nessa soma acumulativa, tá? E já vou pegando essa soma acumulativa e coloco daqui, calculo a média e já coloco no vetor de resultados. Então, é possível ter uma solução em apenas um loop, não em loops alinhados, que também faz a mesma coisa. E aí nós vamos mostrar cada exemplo desse individualmente. No primeiro exemplo aqui, nós temos o loop externo e o loop interno. Claramente, nós podemos ver que esse loop daqui inicia a variável i com 0, enquanto i for do tamanho do array e aqui o incremento, esse loop ele vai ter da ordem de tamanho de x, tá? Que eu vou chamar de n, laços, tá certo? E aqui, internamente, dentro do loop, eu tenho um outro loop, tá? A variável a, que é a soma, vai ser usada no escopo desse loop, para poder varrer daqui, novamente o loop de 0 até o i, que eu escolhi, tá? E eu vou somar aqui essa variável, acumular essa soma, e quando eu acumular essa soma, eu vou depois e calculo a média e jogo no vetor de resultados, tá? Então, vejam que esse loop daqui eu consigo estimar que ele vai ter da ordem de n repetições, tá? Onde n é o tamanho do array x. Entretanto, esse daqui ele vai de j até i, inclusive, tá? Ou seja, vai depender do contador externo. Então, quando existe essa dependência daqui, tá? A gente calcula esses loops de uma forma mais diferente, mais fácil, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá certo? Se esses contadores forem completamente independentes, nós poderíamos simplesmente multiplicar aqui a quantidade de iterações de um loop pelo outro. Ok? Note que todo o resto aqui do algoritmo são linhas que têm tempo constante. Tá? Então vamos lá. A informação que eu preciso me concentrar é nessa daqui, enquanto j for menor do que i. Tá? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Quando o meu i for 0, o j vai assumir apenas o valor dentro do conjunto 0. Quando o meu i for 1,
certo? O j vai assumir 0 e 1, ou seja, eu tenho duas iterações dentro. Quando o j for 2, eu tenho 3 valores, e isso me dá 3 iterações. Quando o j for 3, eu tenho 4 valores, isso me dá 4 iterações, e por aí vai. Até que o i vai atingir o valor n-1, tá? E aí eu vou ter na ordem de n-1 ou n mesmo, tá certo? Isso é a diferença de 1, não tem tanta diferença não, tá? Então eu vou ter, né, uma iteração, depois eu tenho duas, depois eu tenho três, depois eu tenho quatro. Então, nessa forma, eu estou simulando o contador externo modificando, e aí estou vendo a quantidade de iterações do contador interno. Fazendo isso, certo? Eu obtenho aqui uma iteração quando o i é 0, duas iterações quando o i é 1, três iterações quando o i é 2 e por aí vai. Somando essas quantidades, que representam a execução do loop mais interno no algoritmo, eu vou ter 1 mais 2 mais 3 até chegar a n-1. E isso é uma soma dos n primeiros números naturais, que é dado por essa fórmula daqui, tá? E isso é um polinômio de grau 2, ou seja, o meu algoritmo ele tem complexidade quadrática, ok? Já nesse exemplo 2, tá? Nós vamos nos concentrar aqui nesse loop daqui, porque tudo que está dentro dele é primitivo e tem tempo constante. Então, rapidamente eu consigo estimar a quantidade de iterações que vai acontecer nesse loop, tá? Que seria da ordem do tamanho do array x, que é n. E aí nós temos um algoritmo em tempo linear, muito mais eficiente do que o outro, para resolver o mesmo problema. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo que é o algoritmo da busca binária. Deixa eu explicar direitinho como é que funciona esse algoritmo. A busca binária ou pesquisa binária consiste em você ter um array e você tentar buscar um elemento dentro desse array, dizer se ele pertence ou não, de forma bem eficiente. Para isso, esse array precisa estar ordenado. Então, essa é a pré-condição da busca binária, tá? O array que ele vai pesquisar precisa estar ordenado. Então, eu vou receber um vetor, uma chave para ver se pertence ao vetor, tá? E esse vetor ele tem um determinado tamanho, tá? Que poderia ser extraído daqui dessa variável vet, tá certo? Então, vamos lá. Como é que funciona a ideia da busca binária? Certo? A ideia seria, eu vou ter aqui um intervalo de onde eu vou buscar o meu elemento dentro desse array ordenado. Um inferior e um superior. Tá? E a ideia é, enquanto esse inferior for menor do que um superior, tá? Eu vou pegar o elemento do meio, tá? E vou ver aqui se a chave que eu estou procurando é igual ao elemento do meio. Se não, se for, eu simplesmente retorno o elemento do meio. Então, esse é o caso mais simples. O meu espaço de busca é do inferior ao superior e eu comparo usando o elemento do meio. Tá? Se a chave não é igual ao elemento do meio, então o que vai acontecer é que eu vou atualizar o meu espaço de busca. O superior que estava aqui, ele vai ser 1 a menos do que o meio, o elemento do meio. E aqui eu reduzo o meu espaço de busca. Isso é possível porque o array está ordenado, tá certo? Então, eu vou repetir esse mesmo raciocínio, considerando agora essa metade. Analogamente, tá? Se a chave for maior do que o elemento do vetor do meio, tá? Eu vou atualizar o meu apontador inferior para eu procurar na segunda metade, de inferior a superior, certo? E se ele não é elemento do meio dessa metade, eu iria aplicar o mesmo raciocínio também a essa quarta parte ou então a essa quarta parte do array. Então, o segredo da busca binária é sempre esse. A cada iteração, ela reduz pela metade o espaço de busca, ok? Então, vamos lá. Como é que eu calculo o tempo desse algoritmo iterativo? Aqui está os trechos de código onde a gente precisa se concentrar para extrair essa informação. Tá? A condição do loop é enquanto inferior for menor ou igual a superior. Tá? Só olhando para cá, eu não consigo estimar quantas iterações eu vou ter. Mas, vendo como o superior é atualizado e o inferior é atualizado, eu consigo compreender melhor essa informação, tá certo? Notem, o superior ele pode ser atualizado para cá, onde ele vai vir para o meio menos 1,
tá certo? Ou seja, isso me reduz o espaço de busca pela metade, ou então o inferior é atualizado, né, com a posição do meio mais 1, e isso também me reduz meu espaço de busca para a metade, tá certo? Então, vamos tentar variar o espaço de busca, certo? A cada iteração e perceber isso. Na iteração 0, a primeira iteração, eu tenho um espaço de busca n, que é meu array todinho. Tá? Quando eu atualizo o inferior e o superior, tá? E eu não achei o elemento, não é o elemento do meio, então eu vou para uma das metades. E aí, na próxima iteração, o meu espaço de busca reduz para metade, na próxima iteração reduz para 1/4 e vai reduzindo, até que ele chega a um array de tamanho 1, um espaço de busca de tamanho 1, que obviamente vai dizer se o elemento pertence ou não, simplesmente por uma operação de comparação. Tá? Vamos agora simular esses espaços para a gente tentar descobrir o tempo do algoritmo. Se eu considerar um vetor de tamanho 8, na primeira iteração eu tenho 8, o espaço de busca é 8, na segunda iteração meu espaço de busca é 4, na terceira iteração é 2, e na quarta iteração, na realidade, ele se reduz a 1, certo? E ele é descartado do loop. Então, eu precisei de 3 iterações para poder responder se o elemento pertence lá ao meu array ou não. Ou seja, quando n for igual a 8, eu preciso de 3 iterações. Se eu aumento um pouco esse n para 16, tá? Eu começo com 16 na primeira, 8 na segunda, 4 na terceira, 2 na quarta e, por fim, eu chego na minha última iteração. Ou seja, eu precisei de 4 iterações até atingir um tamanho em que eu não itero mais. Tá? Ou seja, para n igual a 16, eu precisei de 4 iterações. E agora, para n igual a 32 aumentando, certo? Reduzindo a cada metade, eu tenho 5 iterações. Ou seja, qual a função que melhor captura isso? Dado um n, ele me produz a quantidade de iterações com esses valores. Para 8, ele me dá 3. Para 16, ele me dá 4. Para 32, ele me dá 5. Tá? Resgatando um pouco da matemática básica, nós vimos que é fácil perceber que esse algoritmo, certo? Ele é do tempo log de n, porque da quantidade de log de n é exatamente a quantidade de iterações que eu vou ter, pela forma de como o algoritmo trabalha. Ok, pessoal?